né? Então, a experiência pessoal é algo que nós vivemos, mas nem sempre as experiências pessoais que nós carregamos, elas são bíblicas, né? E isso é importante que você saiba, tá? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu fui fazer seminário, no seminário Betel, em 2006. E quando eu comecei a fazer o curso ali, um monte de professores e até mesmo outros pastores que ali estudavam, eles me perguntavam se eu era de uma determinada igreja ali. Você é da igreja tal? E eu falei, não. Mas era tão frequente essa pergunta, né, que eu pensei, deve ter alguém muito parecido comigo, né? Nessa igreja aí, porque não é possível, tá todo mundo perguntando se eu sou dessa igreja e tal. Eu pensei assim, mas difícil ter alguém tão bonito quanto eu por aí, né? Aí, tá bom, guardei isso na minha mente, né? Eu fiquei só pensando que, puxa, deve ser alguém muito parecido mesmo, né? Alguém careca, né? Branco, dos olhos verdes, sim, deve ter alguém assim lá. E aí, quando eu comecei a frequentar, né, a igreja do pastor Carlos, e aí eu descobri uma história que tinha acontecido muito tempo atrás, porque o pastor Carlos foi meu professor no seminário também, né? Deu aula de grego para a gente ali. E eu descobri que havia acontecido bem naquela época em que eu cheguei no seminário, um episódio muito sinistro que aconteceu numa igreja. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Uma irmã dessa igreja aí, ela estava assistindo aqueles programas de televisão do Globo Repórter, que passava no Brasil, sexta-feira, não sei que nome que é mais. E o tema da reportagem era sobre o baixo espiritismo, né? E o baixo espiritismo é umbanda, candomblé, essas coisas todas, né? Na reportagem era apresentado como é que funcionava, né, o ritual, como se fosse o batismo nosso, né, como que era no caso deles e tal, tudo mais. E nenhuma das cerimônias de recebimento, vamos assim dizer, de novos membros lá, de membresia da Macumba, né? Um dos rituais era o tal de fazer a cabeça. O que é fazer a cabeça? É raspar a cabeça, né? Então a pessoa tem que raspar a cabeça. Beleza. E aí, então, essa irmã, ela disse que enquanto ela assistia aquilo, o Senhor falou para ela assim: você teria coragem de fazer a cabeça por mim? Bom, a gente já pode suspeitar desse Senhor que falou com ela. Enfim, ela foi lá, raspou a cabeça. Bom, até aqui, isso foi algo terrível, né? Assombroso. Você assistiu um vídeo de macumba e Deus mandou você fazer macumba no gospel. Não, já tô, beleza, mas vamos pensar que não tivesse problema nenhum a esse ponto. Aí o que ela faz no dia seguinte, no domingo seguinte? Ela sobe no púlpito, pede oportunidade, porque nessas igrejas, né, pediu oportunidade, tocou sucesso, né? Você vai, sobe, fala o que você quiser. E aí subiu no púlpito e disse assim, contou a história dela, que aconteceu, e falou assim no final: o Senhor hoje está perguntando, ela já careca, né? E o Senhor hoje está perguntando para a igreja, mandou dizer para a igreja se vocês teriam coragem de fazer a cabeça por ele. Conclusão? Todo mundo careca na igreja. Só que isso despertou um pouco a mente de algumas pessoas que ficaram incomodadas, rasparam a cabeça a princípio, no oba-oba, na emoção, mas depois algumas pessoas ponderaram tal e viram que aquilo não fazia muito sentido, né, biblicamente falando e tal, se arrependeram disso e acabaram saindo da igreja e indo para outras igrejas. E aí foi onde eu cheguei na igreja, onde eu fiz parte um bom tempo, onde as pessoas me perguntavam ali, e depois no seminário também as pessoas me perguntaram ali também sobre essa situação. Veja o que essa pessoa fez. Ela teve uma experiência pessoal bizarra, né? Eu estou falando de uma experiência pessoal errada. E o que ela fez com a experiência pessoal dela? Ela encaixou a sua experiência pessoal dentro das Sagradas Escrituras. E a gente não pode fazer isso. Então ela pegou as Sagradas Escrituras e a sua experiência pessoal, que não cabia dentro das Escrituras, e ela amassou, apertou, subiu em cima, pulou para entrar ali. E ela transformou aquilo em regra, como a gente vai ver também na próxima regra de hermenêutica, que a gente não pode fazer isso também. Experiência pessoal não se transforma em regra. Tá? Então, ela tornou a sua experiência pessoal, tirando aqui em conta que foi bizarra mesmo a experiência pessoal, mas ela tornou aquilo em uma regra, em um mandamento, porque ela
entendeu que Deus estava falando com ela, né? Então, é muito importante tomar cuidado com isso, né? Existem muitas experiências esquisitas por aí. Você já deve ter ouvido de uma suposta pastora, né, uma pseudo-pastora, que foi 14 vezes para o inferno, né? E ela é bem popular no Brasil e está fazendo conferência para tudo quanto é lugar. Ela conta as suas experiências e como é que foi para o inferno. Ela está fazendo excursão, na verdade, daqui a pouco, tanto que ela foi para lá, né? Então, são experiências assim esquisitas em que o povo corre atrás disso e, mesmo que não tenham respaldo bíblico, eles dão um jeitinho de colocar isso dentro das Sagradas Escrituras. Mas agora, vamos falar de experiências que não são tão bizarras assim. Eu falei de experiências sinistras, experiências cabulosas, e também, né? Quem vai seguir isso aí, né? Mas agora vamos pensar em experiências que são válidas. Porque nós, na vida cristã, nós vivemos experiências que são válidas. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você é uma pessoa descontrolado com cartão de crédito. Você gasta como se não houvesse amanhã. Vive endividado e pega empréstimo para pagar cartão de crédito. E você está assim, com a corda no pescoço mesmo. Você não está aguentando mais pagar. E aí chega um irmão diante de você assim, e diz com toda a sabedoria: olha, meu irmão, esse cartão de crédito é um problema para você. É melhor você cortar esse cartão, jogar fora, queimar ele, porque você não está tendo controle, né? Se você continuar com o seu cartão de crédito, você vai continuar em dívida. Você não sabe usar cartão de crédito. Você é uma pessoa descontrolada. Você é uma pessoa que compra de forma compulsiva tudo que vê pela frente. Então, eu aconselho você a não ter cartão de crédito. O cartão de crédito está dominando você. Está fazendo mal para sua família. Está fazendo mal para suas finanças, para suas despesas. Está afetando seus filhos. E você, como o sacerdote do seu lar, você está sendo um péssimo administrador. E a Bíblia requer que você seja um ótimo administrador. Aí o irmão pensa, reflete, agradece o irmão e toma a decisão. Corta o cartão de crédito, começa a cortar os gastos, começa a se preparar melhor, cuidar melhor da sua situação financeira. E aí tudo ficou bem. Essa é uma experiência válida, né? Uma experiência de você ser aconselhado por um irmão a abrir mão de algo que está fazendo mal para você. E estava mesmo, né? Foi um conselho bom. Então, essa experiência gerada aqui é uma experiência que eu descarto? É uma experiência que eu descarto? Não. Agora, o que não pode fazer? O que não pode fazer é o irmão chegar no púlpito na semana seguinte e falar: olha, Deus está mandando dizer que todo mundo tem que jogar o cartão de crédito fora. Eu não posso tornar a minha experiência pessoal como um mandamento bíblico, como um mandamento de Deus para a igreja, porque não é assim que funciona. Ele estava com problema do cartão de crédito, os outros não estão com problema do cartão de crédito, são controlados, faz tudo certinho. Então, quando se diz respeito à experiência pessoal, é preciso tomar muito cuidado para não tentar tornar a sua experiência pessoal em um mandamento bíblico, quando não é. O que a gente faz com uma experiência pessoal? O que nós devemos fazer? Aqui nós devemos recorrer a 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 a 4. Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. O que eu faço com essa minha experiência pessoal aqui, essa experiência pessoal do cartão de crédito? Esse irmão, ele vai guardar a sua experiência pessoal, vai agradecer a Deus, que levantou um irmão, um meio de graça, do corpo de Cristo, para ajudá-lo a perceber que ele estava sendo controlado pelo cartão de crédito. Ele vai guardar aquilo e ele vai usar isso quando? Quando é lícito usar essa experiência pessoal? Quando ele encontrar alguém na mesma situação em que ele estava. Ele então deve chegar nesse irmão e fazer isso que Paulo diz: consolar com as mesmas consolações que de Deus ele foi consolado. Então ele foi consolado por um irmão, exortado, e a palavra consolo, ela também traz a ideia de exortação, tá? Eu já falei isso quando eu preguei lá em Filipenses. Traz essa ideia de exortação. Foi exortado, consolado, e então ele vai fazer isso com aqueles que estiverem passando pelos mesmos problemas, tá? Então, muito importante ter isso em mente. Isso em mente. Outro erro muito comum nessa regra é quando a pessoa lê o livro de Atos, ou qualquer livro histórico das Sagradas Escrituras,
e faz daquela história uma lei, um mandamento. A gente tem que tomar cuidado, porque o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, é marcado por inúmeras experiências extraordinárias, que necessariamente não significa que essas experiências vão acontecer conosco. Não significa que vai acontecer conosco. Aconteceu naquela época por um propósito específico. Então é muito importante não extrair doutrinas de relatos históricos. Relato histórico é relato histórico. Então é muito importante ter isso em mente. Até aqui tudo bem? Posso ir para a quinta regra? Você quer falar alguma coisa? Quer comentar? Se quiser, tem microfone, chega até você. Não? Tá claro? Então bom. Então vamos lá para a próxima regra, número 5, dentro dos princípios gerais. Na verdade, esse princípio ele complementa o que eu acabei de falar. Exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparado por uma ordem. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós percebemos que existem muitos exemplos bíblicos. Exemplos de coisas que aconteceram, de palavras que foram ditas, de certos diálogos. E certamente, se você leu a Bíblia, você deve ter percebido que há muito mais maus exemplos na Bíblia do que bons exemplos. Se você lê o livro de Juízes, você termina chorando. Você lê a história de rei Davi, no adultério, você termina aos prantos. Você vê a história de Jesus, Judas, um dos seus discípulos, o traiu, Pedro negou. Como eu disse, Davi cometeu adultério. Certamente que você sabe que esses exemplos você não deve seguir, né? Aliás, é o que os nossos pais diziam, né? Não siga os maus exemplos, né? E aí você está falando, tá, mas esses exemplos na Bíblia são de pessoas pecadoras, né? E na Bíblia só tem exemplo de pessoas pecadoras, com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então você pergunta, então eu devo seguir todos os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo é um padrão para mim, ele é um exemplo porque ele não pecou, então eu devo seguir todos os seus exemplos? Bom, tem um aqui que alguns não seguem ainda. Por exemplo, tem um aqui que a maioria não segue, só alguns que estão seguindo. Jesus nunca se casou. Então Jesus não casou, eu não posso casar então? Bom, eu como padre aqui, como estou falando aqui, né, eu não posso casar, né? Mas eu posso casar ou não posso casar? Afinal, Jesus casou, não casou, então não posso casar. Então, é um exemplo bíblico. E agora, o que eu faço com esse exemplo bíblico de Jesus? Eu tenho autoridade para segui-lo? Evidente que não. Então, um exemplo bíblico, ele só tem autoridade, ou seja, só deve ser seguido por nós quando ele é amparado por uma ordem. Se há uma ordem, então esse exemplo eu tenho que seguir. Lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante, fala do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua humildade. E o texto termina, Paulo dizendo assim, façam a mesma coisa. Né? Ele, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus é algo que devia apegar-se, antes a si mesmo se esvaziou, vindo em forma de homem, se humilhou até a morte de cruz. E aí, só que o versículo anterior vem com uma ordem. Considerem, façam a mesma coisa que Jesus fez. Então temos uma ordem, então eu deveria fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês, que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, pensando no nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar certo, onde ficou orando. Quando eu estava lá na 8ª série, tinha um rapaz que ele disse para mim, para mais um outro irmão que estava na mesma classe que eu, que ele acordava todos os dias de madrugada para orar. E eu, tudo bem, cada um acorda a hora que quiser e tal. Mas qual que era a lógica dele? Por que ele fazia isso? Existia duas lógicas. Uma lógica, segundo ele, era porque de madrugada a fila era menor. Já começa por um absurdo teológico, porque Deus tem todo mundo, não tem fila, né? E eu lembro que na época eu até brinquei com ele, então você está orando na hora errada, porque nessa hora o pessoal da Coreia está orando. E na época o pessoal da Coreia era a maior igreja do mundo, né? Hoje eu não sei mais, mas era a maior igreja do mundo. Você está orando na hora mais concorrida, se fosse o caso. Aí eu expliquei para ele, eu com o irmão, que isso não faz sentido. Daí ele apontou para o texto. Ele não citou o texto, mas ele falou desse texto aqui. Jesus orava de madrugada. E ele é meu modelo, meu padrão, tem que orar de madrugada. Tá. Será que eu tenho que orar de madrugada porque o Senhor Jesus orou, então eu tenho que orar sempre de madrugada?
A oração correta é a oração feita na madrugada? Será que o Senhor Jesus, o desejo de Jesus aqui era que todos nós acordássemos todos os dias de madrugada para orar? Eu sei que tem pessoas que conseguem, até têm prazer e conseguem acordar, né? Mas tem alguns irmãos que meio-dia já não conseguem acordar. Então vai fingir que está orando, porque vai dormir mesmo, né? O Senhor fala em sonho, porque está zumbi. Tem pessoas que são devagar para acordar mesmo. Outros acordam de madrugada, né? Então não tem problema você orar, acordou de madrugada, em um conselho também, às vezes a gente desperta de madrugada. Está dormindo, acorda, vai orar. Aproveita por não estar acordado mesmo, vai orar. Em vez de acessar o celular, vai orar. Mas não existe aqui um mandamento. Não é que Jesus quer mostrar que o horário correto do cristão orar, o cristão mais piedoso é aquele cristão que ora de madrugada. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando nós olhamos o contexto dessa passagem aqui, de Marcos capítulo 1, você vai perceber que esse dia foi um dia muito sobrecarregado na vida de Jesus. Foi o dia onde o Senhor Jesus curou gente o dia todo. Dentro do Evangelho de Marcos, é o dia mais atarefado e sogarchinho de Jesus. Mas estava fazendo tudo, estava sobrecarregado. E aí, o que aconteceu? O Senhor Jesus, mesmo cansado, ele foi orar de madrugada. Não é que ele acordou para orar. É o horário que ele estava terminando de atender as pessoas. E ele então foi orar, mesmo cansado. O que a gente faz com um texto como esse? Determina que o melhor horário para orar é de madrugada? Não, o que nós percebemos aqui? Um princípio. O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele mesmo estando atarefado com muitas coisas que ele fez naquele dia, ainda assim ele separou um tempo para estar a sós com o seu Pai. Então isso fica para nós como um exemplo, né, de que também devemos fazer a mesma coisa. Mesmo diante da nossa agenda sobrecarregada, buscar um momento. Pode ser de madrugada? Pode. Pode ser na hora do almoço? Também pode. Pode ser qualquer hora? Pode ser qualquer hora, desde que você tenha tempo a sós com o seu Pai. Tá? Então, é muito importante entender que os exemplos bíblicos só devem ser seguidos quando forem amparados por uma ordem. Se não tem ordem, então toma cuidado. Tudo bem até aqui? Sim? Se quiser falar, pode falar, tá bom? Quem cala consente, então, né? Dá um microfone para a gente aqui. Tem um aqui, ó. Então, pega aqui, que se eu for aqui, vai dar microfone. Alô? Tem pessoas que falam, né, que a gente não pode orar em qualquer lugar. Tipo, não pode orar deitado. Eu sei o correto, né? Tipo, você não pode orar deitado, você não pode orar no banheiro. Se você estiver no banheiro tomando um banho e, de repente, você quiser ter uma comunhão com Deus, você não pode. Você não pode, a não ser que seja de joelho ou em pé. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Aí está mais um exemplo bíblico que não é amparado por ordem, né? Porque você vê nas Sagradas Escrituras que tem os judeus oravam. Deixa por aí mesmo, alguém pega depois. Que os judeus às vezes oravam com o rosto em terra. Muitas vezes os judeus oravam em pé, com as mãos estendidas. Não importa a maneira como você vai orar, também o local, né? Uma vez eu fiz essa pergunta, né? Quando eu era adolescente, eu fiz essa pergunta. Porque eu tinha costume de ler a Bíblia quando eu estava no banheiro fazendo minhas necessidades. E ali eu também aproveitava para orar. E aquilo acabou incomodando a minha consciência, né? Um adolescente pensando assim, porque é uma coisa tão nojenta assim, né, tal, né? E aí, na época, eu procurei o pastor da igreja, daí ele falou assim, meu filho, foi Deus que fez você assim, né? Esse sistema de evacuação, né? Esse foi o nome delicado que eu estou usando aqui, porque ele falou, né? Do seu corpo é o trabalhar de Deus no seu organismo, né? Deus vê você do jeito que você é, mesmo que você está com roupa, né? Ele sabe como você é, ele enxerga tudo. Então, não se preocupe, né? Com relação a isso, né? Lógico que não dá para ficar muito tempo lá, porque senão dá outros problemas de saúde, né? Nas costas e tal, tudo mais. Mas não vejo problema com relação a orar em qualquer lugar, né? Não é que Deus fica com vergonha de você, que você está orando no banho. Eu estou orando no banho, Deus, não, nessa hora não posso. Não, Deus sabe como nós somos, né? Ele está nos vendo o tempo todo, né? Ele nos criou assim, então não tem problema nenhum, né? O importante é sempre você seguir lá o princípio de Paulo, né? Orar o tempo todo, né? Orar o tempo todo. E esse orar o tempo todo
é aproveitar as oportunidades no trânsito, em qualquer momento, né, que você puder falar com Deus, né. A irmã Kátia levantou a mão? Tá saindo som? Oi, não? som. Agora tá. Bom dia. Falando aí sobre o quinto, né? O quinto princípio, seria isso? Sim, Número quinto. 5, né? Tem surgido, inclusive eu vi um comentário de um certo ministro do Supremo Tribunal no Brasil, e ele querendo falar sobre a Bíblia. E um argumento tem surgido nos últimos tempos, já que nós cristãos nos amparamos com padrões na Bíblia Sagrada, ela nos dá um padrão de vida, um padrão de comportamento. Então, o argumento tem surgido que eles pegam uma quebra de padrão na Bíblia e dizem, mas a Bíblia está mostrando isso aqui. E o exemplo que esse ministro deu foi o exemplo de família. Nós temos um modelo familiar amparado pelas Escrituras Sagradas. Qual que é esse modelo? Em que um homem, ele deixa seu pai, sua mãe, se junta a uma mulher. E com isso, né, se houver essa possibilidade, fazer dali a sua prole, os seus filhos. Esse é o padrão de família bíblico. Mas esse certo ministro disse que, olhando para Abraão, por exemplo, ele vê outro padrão. E ele quer dizer que a Bíblia tem outros padrões de família. Então, ele criou essa quebra de padrão como um padrão a ser seguido, isso é observado. E a gente sabe do que estamos falando, né? Aquela bigamia, eventualidade que houve entre Abraão, né, e a serva de Sara. E ali se cria um padrão. Qual que é esse padrão, então, que ele quis dizer? Olha, existe um homem e duas mulheres. E duas proles diferentes, né, duas gerações que vieram, e a gente conhece a história bíblica. Então, é pegar esses argumentos amparados na própria palavra de Deus. E isso é um perigo. Né? A gente pegar maus exemplos, como o pastor disse, né? A Bíblia está cheia de maus exemplos. Inclusive, Até o diabo fala na Bíblia, né? Isso, o diabo fala na Bíblia, isso é importante, né? Tem falas do próprio diabo na Bíblia. E nem por isso, porque estão lá, que nós vamos seguir esses exemplos. Então, isso é algo a se observar, porque nossos filhos já vão pegar um pouco desse argumento nas suas escolas, com seus colegas, inclusive ateus. Ateus hoje estão usando a própria Bíblia para tentar refutar. Então, isso é um perigo e a gente tem que observar isso com muita cautela. O ministro não está entendendo nem de Constituição, quer entender de Bíblia, né? Aí fica difícil, né? Só pontuando aí essa questão, porque isso é algo que as pessoas realmente levantam, né? Desse padrão lá no Antigo Testamento negativo e ruim, e às vezes as pessoas levantam a seguinte questão, mas Deus não proibiu, Deus não falou nada, porque você não vê Deus bravo com o povo por causa disso. Bom, não é bem verdade isso, né? Você percebe que há consequências todas as vezes que o padrão estabelecido por Deus foi quebrado, né? Você vê na casa de Davi, né, causou morte e tal, tudo mais. Você vê na família de Abraão também, que acabou por conta disso. Nós temos essa guerra que temos até hoje entre eles. Então, sempre houve nas Sagradas Escrituras o que nós chamamos na teologia de crítica velada. Né? A crítica velada é o seguinte, o padrão deixará pai e mãe unirá sua mulher na sua carne, esse é o padrão. Então, se o padrão foi dado, não preciso agora ficar mostrando que eles estão errados, através da repetição do mandamento, porque o mandamento já foi dado, a ordem, o princípio já foi dado. Mas você percebe uma crítica velada no Antigo Testamento, porque todas as vezes que esse padrão foi violado, o que aconteceu? Tudo deu errado. As histórias de Israel, a maioria delas, você vai ver a história, por exemplo, do sábio Salomão, que não teve somente uma mulher, né? Teve muitas. Você vai ver como terminou a sua vida, né? A desgraça que foi o seu reino, tudo mais, né? Então, você percebe uma crítica velada. E aí, quando você chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo ele ratifica qual é o princípio. O princípio sempre foi o mesmo. Porque o Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, um dos seus papéis aqui na terra foi interpretar a lei. E quando ele está interpretando a lei sobre o casamento, ele disse, olha, vocês ouviram o que foi dito, quando ele foi questionado acerca do divórcio, lembra? É correto repudiar a mulher por qualquer coisa? O Senhor Jesus disse o quê? Olha, vocês ouviram o que foi dito. E citou o texto que o Fábio citou, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Veja que o princípio que Jesus está mostrando no Novo Testamento, ele é o mesmo desde lá do Éden. Isso mostra o quê? Que todos aqueles que subverter o padrão que estão errados. Não é que Deus autorizou, alguns dizem, não, Deus autorizou a bigamia no Antigo Testamento.
Não, Deus não autorizou a bigamia no Antigo Testamento. O padrão continua desde o Éden até os dias de Jesus. E todos aqueles que violaram, assim como violaram outros padrões da lei moral, esses pagaram muito caro por isso, né? É só deixar claro, porque às vezes as pessoas pensam que Deus autorizou, né, esse tipo de conduta na antiga aliança. Não, o padrão sempre foi o mesmo, né, e é até hoje para nós. Tá? Mas é isso. O que ele fez foi exatamente, pegou um exemplo muito ruim para defender o que ele quer, né? Só o que eles querem defender mesmo, a imoralidade. Infelizmente, o Brasil tá difícil. Orem bastante por seu país. Alguém mais? Está preguiçoso, hein, Candião? Fala, Douglas. Em relação ainda a comportamento na hora de orar e a hora, né? Só acho que um alerta para os pais, né? Porque acho que as crianças entendem talvez de maneira um pouco diferente, né? Eu tenho tentado mostrar o comportamento certo para orar, a reverência, né? Que devemos ter na hora de entrar na presença do Senhor, né? E é algo importante, eu vejo, né, biblicamente. Porém, tem essa questão de qualquer lugar e em todo momento devemos orar, né? Mas tem essa pequena diferença. E as crianças, elas têm essa dificuldade, às vezes, de entender o que é, né, ter a reverência, o comportamento ideal, entre aspas, para orar. E com a questão de estar orando em qualquer momento e de qualquer maneira para a gente, assim, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? Nas nossas vidas. É só Inclusive, esse ponto é interessante, porque eu não sei como é que você faz, né? Mas várias vezes, quando eu vou orar com eles, nem sempre, mas algumas vezes eu faço exatamente pensando, porque existem momentos em que a gente ora de forma mais reverente, né? Por exemplo, num culto é uma oração mais coletiva, né? Por isso que a gente ora, não eu, né, Senhor, obrigado por me trazer aqui, não, obrigado por nos trazer aqui, é sempre coletivo, então é uma oração diferente. E algumas vezes eu faço eles orarem ajoelhado, né? Mas eu não faço sempre, porque eu não quero que eles entendam que sempre é assim que tem que orar, né? Esse é o único modelo de oração. Mas é uma maneira de entender que existe reverência. E eles, na igreja também, a oração que é feita aqui, que eles participam, também é uma oração diferente. Então, somando ao que a gente faz em casa e o que eles veem na igreja, isso ajuda eles a entender. Porque na cabecinha deles ainda é meio difícil, né? Então, eles não conseguem, como adulto, pensar, né? Como orar na hora, que orar, de que jeito ora, né? Que palavra usar, tal, né? Assim. Mas é importante, sim, ensinar reverência, e principalmente no culto público, né? Isso faz parte. Mas é só mesmo que você, concordo com você mesmo, só tomar cuidado para não mostrar que sempre é só assim que tem que orar, de joelho que tem que orar, né? É sempre de joelho. Às vezes a gente ora deitado, às vezes a gente ora abraçado, às vezes a gente ora de mãos dadas lá em casa, exatamente porque não existe um padrão correto de fazer as coisas, né? Oração de 4 minutos? Tá bom. A oração de joelho é uma oração que a gente faz, não é por conta de um ritual, assim, que a gente tem que ficar de joelho, mas é um momento em que você está realmente quebrantado, né, diante do seu Senhor, assim. Então é aquela oração que você está ali acabado, né? Algumas vezes acontece, assim, de você estar meditando num texto bíblico e aquilo arrebenta com você e você para e você se coloca de joelho e ora, né? Então é uma coisa natural, né, de você estar assim na presença do seu Senhor. Agora, não quer dizer que é só assim que Deus ouve a oração, né? Você vai ver muito na Bíblia Sagrada a oração do tipo judeu olhando para cima, assim, com os olhos abertos, né? Esse tipo de oração que ninguém que faz, né, eu acho. Pelo menos nunca vi, né? Mas é uma oração, né? Essa é a maneira do judeu orar. Algumas vezes ele se ajoelha e está com as mãos para frente, assim. É igual, parecido com o que os muçulmanos fazem nas orações deles. Essa era uma maneira que eles faziam também. Então, tudo depende da ocasião, né? Do momento, né? Uma oração de gratidão para cima, uma oração de quebrantamento para baixo, né? Então, tudo tem isso, né? O importante é que Deus ouve até mesmo as orações que não saem palavras dos nossos lábios, né?
O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Porque nós não sabemos nem como orar, né? Segundo a palavra de Deus. Então, interessante. Salmo 139, a palavra não me chegou na boca, né? O Senhor já sabe tudo, né? Então, é muito importante entender isso, né? O Senhor sabe de tudo. E a oração sempre não é para mudar o Senhor, né? Para mudar os planos do Senhor. Entenda que a oração é para mudar nós, para mudar aquele que ora. E eu vou terminar, porque senão eu entro na regra número 6, e o horário aqui, segundo o Candião, está dando a hora, né? Tá? Então, eu vou terminar aqui e dar um QQ para vocês tomarem uma água, ir no banheiro e se preparar para o culto, tá bom? Então, nós encerramos a aula aqui.